Boa tarde, senhores jornalistas. O Conselho de Ministros reuniu hoje para definir a proposta de estratégia para o crescimento, o emprego e o fomento industrial. O documento agora aprovado será enviado, em primeiro lugar, aos parceiros sociais e aos partidos políticos, exprimindo a intenção do Governo em promover o consenso necessário a uma estratégia de crescimento sustentada e de longo prazo. O documento completo, que será publicamente disponibilizado, inclusive aos senhores jornalistas, durante o dia de amanhã, após este envio aos parceiros sociais e aos partidos políticos, contém iniciativas concretas, algumas das quais serão desde já avançadas pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego, e uma calendarização clara. Mas trata-se de uma proposta aberta, abertura que igualmente se coloca para a definição de diferentes formas de participação, através das quais essas contribuições, quer dos parceiros sociais, quer dos partidos políticos, possam ter lugar e os entendimentos possam ser promovidos. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego para vos fazer a apresentação da estratégia hoje definida no Conselho de Ministros. Muito boa tarde, eu vou tentar ser o mais breve possível. Gostaria de mencionar que o que estamos aqui a falar é de um verdadeiro memorando de crescimento e emprego para os próximos anos, um memorando de crescimento e emprego que o Governo pretende não só incluir os parceiros sociais, mas, como o Sr. Ministro disse, também os outros partidos políticos. Pensamos que, quando falamos de uma estratégia de crescimento para o nosso país, quando falamos de uma estratégia de emprego e de fomento industrial, temos que envolver toda a sociedade portuguesa, por forma a projetarmos o crescimento e lançarmos as bases do desenvolvimento para os próximos anos. Penso que um dos grandes erros que tem sido cometido ao longo dos últimos anos em Portugal tem sido exatamente, muitas vezes, não gerarmos os consensos necessários ao nível da política económica, por forma a darmos estabilidade fiscal, estabilidade legislativa, estabilidade ao nível de prioridades económicas, e por isso mesmo o Governo entendeu que este documento, que é um documento muito abrangente, não deve ser um documento somente do Governo, mas, como disse, deve ser aberto a toda a sociedade, por forma a delinearmos as bases do crescimento económico para os próximos anos. Gostaria também de referir que este memorando para o crescimento e o emprego não é um plano dirigista. É um plano, é uma estratégia que visa principalmente dar as ferramentas às empresas e aos empresários e aos inovadores para conseguirem criar verdadeiras oportunidades de negócios, para conseguirem criar exatamente bons negócios e perspectivas de crescimento para a economia nacional. Os principais eixos de atuação da estratégia de crescimento, emprego e fomento industrial são, primeiro, o eixo da formação e qualificação. Pensamos que é fundamental, nomeadamente, acabar com a pseudo-formação em Portugal, reafetar os recursos e, principalmente, integrar os dois grandes eixos que existem neste momento de formação, quer seja ao nível do ensino técnico-profissional, quer seja ao nível do ensino dual. Portanto, a nossa intenção é que haverá uma integração, haverá uma maior coordenação entre os dois setores e, por isso mesmo, tudo iremos fazer para conseguir aumentar substancialmente o número de alunos no ensino técnico-profissional em Portugal e apostar no sistema dual e de aprendizagem, porque é fundamental. Esta é uma aposta que foi ganha em outros países que se reindustrializaram, outros países que têm grandes níveis de empregabilidade, e por isso mesmo nós também tencionamos apostar, como temos vindo a apostar nos últimos meses, mas continuar a apostar no sistema dual e de aprendizagem, por forma a termos uma aposta ganha na produtividade. O segundo eixo de atuação passa pelo eixo do financiamento. E ao nível do financiamento nós temos que olhar quer para o curto prazo, quer para o longo prazo, para o médio e para o longo prazo da economia portuguesa. Nós sabemos que uma das grandes emergências nacionais, uma das grandes urgências nacionais que temos em mãos é, neste momento, a falta de liquidez, a falta de crédito das nossas PMEs. Portanto, nós temos que diversificar as fontes de financiamento da nossa economia e temos que melhorar essas fontes de financiamento da economia. Portanto, nesta estratégia de desenvolvimento económico, nós temos todo um sem número de medidas exatamente para melhorar as condições de financiamento atuais e para também melhorar as condições de financiamento das empresas portuguesas a médio prazo. Para tal, iremos não só a curto prazo alargar os prazos das linhas PME Crescimento e baixar os spreads que as empresas têm pago. Este é importante porque nós sabemos que os spreads que nós temos vindo a pagar e que as nossas empresas têm vindo a pagar ainda são bastante elevados em relação a outros países.
e por isso mesmo esse alargamento dos prazos e a baixa dos spreads é fundamental para nós conseguirmos melhorar as necessidades de financiamento das nossas empresas, mas também estamos a trabalhar a médio prazo, nomeadamente iremos criar uma instituição financeira de desenvolvimento, uma instituição que no fundo vai fazer a segunda fase que nós já fizemos ao nível de reestruturação dos instrumentos financeiros ao serviço das nossas PMEs. Se numa primeira fase do Governo nós fizemos a reforma de capital de risco público, uma reforma que não estava no memorando de entendimento, agora o que vamos fazer é redesenhar os instrumentos financeiros ao dispor das nossas PMEs, quer seja a PME Crescimento, quer seja a PME Investimento também, quer seja a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, quer seja seguros de crédito, quer seja outros instrumentos de apoio às nossas PMEs. E por isso mesmo, o que vamos fazer é, para além destes instrumentos, vamos agregá-los nesta instituição de desenvolvimento financeiro, mas iremos também juntar-lhes os reembolsos dos fundos comunitários por forma a dar mais músculo financeiro a esta instituição, que será uma instituição grossista e que irá trabalhar no âmbito de melhorar as condições de financiamento das PMEs. Também iremos lançar todo um sem número de aplicações financeiras, desde as obrigações para o desenvolvimento industrial, que serão certificados de aforro que as pessoas poderão adquirir por forma a ajudar a nossa economia a aumentar as suas poupanças e para canalizar essas poupanças para o investimento, para o emprego e para o crescimento económico. Mas também iremos lançar todo um sem número de produtos, como eu disse, para diversificar as fontes de financiamento da economia portuguesa. Iremos, nomeadamente também a curto prazo, lançar a linha PME Exportações, uma linha que visa comatar um dos problemas que nós identificamos como sendo um problema bastante premente das nossas PMEs. Muitas vezes as nossas PMEs não têm conseguido, apesar de terem carteiras de encomendas bastante fortes e firmes, não têm conseguido o crédito necessário, muitas vezes até para comprar certas necessidades básicas, como sejam as suas matérias-primas. Por isso mesmo, tencionamos lançar esta linha PME Exportações ainda este semestre, um valor de 500 milhões de euros, que poderá subir até 1.000 milhões de euros, por forma a ajudar exatamente as nossas empresas, as nossas PMEs exportadoras, a não mais terem esses problemas ao nível do financiamento das suas carteiras de encomendas. Muito importante, nós entendemos neste texto de financiamento, passa pela Caixa Geral de Depósitos. Entendemos que a Caixa Geral de Depósitos deve liderar a concessão de crédito à economia, às PMEs. E por isso mesmo, o Governo como acionista, o Estado como acionista da Caixa Geral de Depósitos, irá ter uma carta de missão para essa Caixa Geral de Depósitos, por forma a que o financiamento da Caixa Geral de Depósitos seja virado cada vez mais para as nossas PMEs. E por isso mesmo, iremos também dar instruções para que a Caixa liberte já este ano mais de 1.000 milhões de euros para financiamento da economia e para o próximo ano, em 2014, mais de 2,5 mil milhões de euros para o financiamento dessa mesma economia. O terceiro eixo da nossa estratégia de crescimento e fomento industrial passa pela consolidação empresarial. As nossas PMEs, o nosso tecido empresarial português, é um tecido empresarial bastante espartilhado. Muitas das nossas PMEs não têm escala suficiente para competir nos mercados externos, muitas vezes nos mercados internos, e por isso mesmo nós precisamos de ter instrumentos fortes para consolidar as nossas PMEs. E por isso mesmo, neste eixo de atuação, temos todo um sem número de incentivos financeiros, fiscais e outro tipo de incentivos, por forma a ajudar as empresas a reestruturarem-se, mas também a consolidarem as suas operações, e por isso mesmo o programa Consolidar vai ser lançado para que possamos ter PMEs consolidadas, para fomentar as fusões e aquisições e para podermos ter um tecido empresarial menos espartilhado. O quarto eixo de atuação passa exatamente pela questão da promoção do investimento. E na promoção do investimento, que é conjugada com a questão da competitividade fiscal, nós não só temos todo um sem número de instrumentos para agilizar o investimento já este ano e nos próximos anos. No meio o principal destes instrumentos é, obviamente, a reforma do IRC, em que o Conselho de Ministros pretende que essa reforma do IRC dê aso a uma descida significativa da nossa taxa de IRC, por forma a tornar o nosso país mais atrativo ao nível do investimento estrangeiro, mas também
temos todo um número de incentivos, quer ao nível do regime fiscal, do novo regime fiscal de apoio ao investimento, quer ao nível de facilitar esses investimentos, cortando na burocracia, lançando um programa nacional contra a burocracia e também agilizando os investimentos que estão parados há 12 anos, há 12 meses. Há muitos investimentos que estão parados há mais de 12 meses, desnecessariamente, porque algum pequeno burocrata numa Câmara, numa entidade do Estado Central ou noutra entidade, ou não despacha um determinado papel, ou porque não há uma decisão política, ou porque não há uma decisão técnica. O Governo e o Conselho de Ministros entendeu que é chegada a hora de parar com estes procedimentos. É absolutamente fundamental num país que está com as dificuldades que nós estamos a sentir, num país que tem vindo a ter uma descida do investimento de forma significativa, é absolutamente fundamental agilizar esse investimento e por isso mesmo iremos criar condições para que tudo que esteja parado há mais de 12 meses possa ser avaliado rapidamente do ponto de vista técnico e político para podermos agilizar esse mesmo investimento. O sexto eixo que nós temos da nossa estratégia de crescimento e fomento industrial passa pela internacionalização. A internacionalização da nossa economia, nós sabemos que é fundamental para conseguirmos continuar a diversificar e a alterar o modelo económico errado que nós tivemos nos últimos anos, e por isso mesmo temos várias medidas ao nível da internacionalização que visam exatamente fomentar, promover a diplomacia económica, que visam melhorar a articulação entre as várias entidades e principalmente ajudar as nossas empresas a internacionalizar-as. Portanto, temos vários incentivos ao nível financeiro e fiscal também para conseguirmos aumentar essa mesma internacionalização. O sétimo eixo visa o empreendedorismo e a inovação. E para tal, iremos reestruturar o nosso programa de empreendedorismo e inovação, lançando o programa Startup Portugal, um programa que será um programa emblemático, não só internamente, mas também externamente, de forma a promover não só um país dinâmico, um país que aposta muito não só nas tecnologias de informação, mas também noutras áreas onde nós temos empresas de grande valor acrescentado e com grande potencial, e por isso mesmo iremos dar grande prioridade à inovação e empreendedorismo. E finalmente o último eixo visa as infraestruturas logísticas. As infraestruturas logísticas, quer ao nível do investimento em bitola europeia, da ferrovia em bitola europeia, mas também o lançamento das concessões para os nossos portos, planos de desenvolvimento para os nossos portos e, muito importante para as nossas exportações, após uns meses em que nós observámos e decidimos baixar a taxa única portuária de carga 10% primeiro e depois baixámos 10% passado uns meses, neste momento decidimos que é fundamental baixarmos os custos das nossas exportações e então por isso mesmo iremos baixar em 50% adicionais ao que já houve descida. Haverão então, como disse, 50% adicionais de redução desta taxa única portuária por forma a baixar os custos das nossas exportações. Tudo foi planeado, tudo foi feito ouvindo a sociedade civil. Nós passámos os últimos 7, 8 meses a falar com os vários setores, a falar com os parceiros sociais, a falar com os vários interlocutores da economia e da sociedade portuguesas para conseguirmos chegar ao ponto onde temos um documento que, como eu disse, irá ser agora posto em consulta pública e irá ser debatido com os parceiros sociais e com os partidos políticos, por forma a lançarmos as bases para o crescimento económico. Gostaria também de dizer que, no âmbito desta estratégia de crescimento e fomento industrial, já foi criado um Conselho de Indústria e será reforçado esse papel do Conselho de Indústria, que irá monitorizar e controlar essa mesma estratégia. Essa estratégia, como eu disse, é o verdadeiro memorando do crescimento e do emprego por uma simples razão, porque tem medidas muito claras, muito concretas e calendarizadas que devem ser exatamente monitorizadas pelo Conselho de Ministros e pelo Conselho de Indústria. E gostaria também de dizer que nos próximos meses iremos, como já tínhamos dito publicamente também, dedicar a nossa atenção para os diversos setores, não numa perspectiva dirigista, mas para eliminarmos as barreiras que fazem com que esses setores não prosperem. Por isso mesmo, nos próximos meses, iremos desenvolver com esses setores, com essas fileiras industriais, iremos desenvolver planos setoriais e planos de ação, por forma a fazer a segunda fase desta estratégia de crescimento, emprego e fomento industrial. Muito obrigado.
Ficamos então à vossa disposição para algumas poucas questões que nos queiram colocar. É previsível que com este plano de crescimento o Governo faça alguma revisão nas metas, nas taxas de crescimento que tem previstas para os próximos anos? E se sim, que revisão seria essa, em alta, presumo? Muito obrigado. Eu penso que, mais do que estamos a falar em previsões macroeconómicas, eu penso que é fundamental que nós consigamos ter as bases para crescer. Quais são as bases que nós precisamos para ter para crescer? Precisamos ter fortes incentivos ao investimento. Precisamos ter fortes incentivos a melhorar e diversificar as fontes de financiamento da nossa economia. Precisamos ter fortes incentivos à produtividade, e é por isso mesmo que estamos a apostar no sistema dual e de aprendizagem e a apostar na inovação e no desenvolvimento. E precisamos, obviamente, de criar as condições para consolidar as nossas empresas e para internacionalizar as nossas empresas. Por isso mesmo, nós temos neste documento metas muito concretas para esse crescimento e temos metas também para outras variáveis, mas mais do de discutir essas metas, eu penso que é muito mais importante falarmos sobre as políticas, falarmos e discutirmos com a sociedade portuguesa e com os outros partidos e com os parceiros sociais aquilo que quais são os consensos que nós podemos, obviamente, obter para, por forma a criarmos as bases para crescer sustentadamente nos próximos anos. Em direto neste momento para a SIC Notícias, Luís Manso, gostava de lhe perguntar aqui rapidamente também se era possível especificar um pouco mais, quando fala aqui da instituição financeira especializada no financiamento das pequenas e médias empresas, como é que irá funcionar, de onde virá o dinheiro, como é que as pequenas e médias empresas vão ter acesso efetivamente à instituição financeira. E gostava de fazer uma outra pergunta que tem a ver com o seguinte: a economia portuguesa está em recessão há 2 anos e meio, este ano deverá ter uma nova recessão no global de 2013 acima dos 2%, o desemprego acima dos 18%. O Sr. Ministro falou num memorando de crescimento e emprego. Se não entende que, tendo em conta a recessão em que o país se encontra, este memorando peca, de certa forma, por tardio? Eu vou começar a responder pela a sua última questão. Eu gostaria de relembrar que a primeira fase de governação deste Governo foi dedicada a reformas estruturais. Se olhar atentamente para o que foi feito ao nível de reformas económicas neste país, certamente irá concluir, assim como os nossos parceiros internacionais, os nossos parceiros europeus têm concluído, que ao nível das reformas económicas, nós, porventura, não temos outro governo que tenha sido tão reformista na Europa nos últimos 10, 15 anos. Nós não só avançámos com uma lei, com uma reforma laboral bastante abrangente, como temos leis para o licenciamento industrial zero. Neste momento gostaria também de informar que o licenciamento industrial zero para as empresas tipo 3, que são 60% das nossas empresas, já está em funcionamento e por isso mesmo as empresas neste momento podem utilizar os serviços da plataforma eletrónica que permitem exatamente esse licenciamento industrial zero. Cortámos nas rendas de energia em 2 mil milhões de euros. Fizemos pela primeira vez e conseguimos alcançar um equilíbrio operacional das empresas públicas de transporte pela primeira vez na história da nossa democracia. Fizemos uma nova lei da concorrência, apresentámos o programa Revitalizar que introduziu, que chama em inglês a Chapter 11 Provisions em Portugal, para ajudar a revitalização empresarial, entre muitas outras reformas. E por isso mesmo o que fizemos foi, no primeiro ano de governação, concentramos todos os nossos esforços nessas reformas, por forma a podermos ter os efeitos do crescimento que essas reformas irão proporcionar o mais rapidamente possível. Obviamente, nós sabemos que a Europa, neste momento, está a passar por um momento difícil e isso, obviamente, também nos afeta a nós. Nós também temos outro problema bastante premente, que é o elevado endividamento da nossa economia. E quando nós falamos em endividamento da nossa economia, muitas vezes esquecemos que o endividamento não é só do Estado. O endividamento do Estado, que já ultrapassa os 120%, existe o endividamento também das famílias, que ronda os 100% do PIB, e temos o endividamento das empresas, que é o mais elevado de toda a Europa. Por isso mesmo nós temos toda a gente a tentar diminuir as suas dívidas ao mesmo tempo, e por isso mesmo temos a economia nacional passa por dificuldades acrescidas, porque temos esse problema de endividamento generalizado, que não é só do Estado. Por isso mesmo, a recessão na história na Europa e obviamente o elevado nível de endividamento tem um peso bastante grande no nosso crescimento. Agora, nós temos duas opções. Ou não fazíamos as reformas e obviamente as coisas iriam correr mal, e depois numa segunda fase não faríamos uma estratégia de crescimento e fomento industrial como estamos aqui a apresentar.
Portanto, ou seja, temos duas opções: ou cruzávamos os braços e não fazíamos nada, ou éramos proativos e primeiro implementávamos as reformas e a seguir avançávamos com isto, com esta estratégia para o fomento industrial, por forma a voltar a crescer. Portanto, a minha resposta é que era essencial fazer o programa de reformas primeiro para podermos chegar a este ponto. Em segundo lugar, perguntou-me sobre a instituição financeira. Como eu disse, a primeira fase de reformas, uma das reformas foi a reforma do capital de risco público, em que nós fundimos 3 entidades de capitais de risco na Portugal Ventures para criar escala e para aumentar a transparência da capital de risco público em Portugal. Agora é a segunda fase desse mesmo redesenho dos instrumentos financeiros ao nosso dispor das PMEs, e esse redesenho passa por utilizarmos a PME Investimento, passa por utilizarmos os mecanismos de garantia mútua, passa por utilizarmos os seguros de crédito, as PMEs Crescimento, as PMEs Investimento, todos os instrumentos que existem neste momento ao dispor das empresas, colocá-las sob a alçada dessa instituição especializada de crédito e juntar-lhes os reembolsos financeiros dos fundos comunitários. E ao fazer essa junção, conseguimos ter massa crítica, conseguimos ter músculo financeiro para ajudar esta instituição grossista a financiar melhor a nossa economia, ajudar a financiar em cooperação, obviamente, com os bancos comerciais. Da Rádio Renascença. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro se pode adiantar-nos naquilo que são os incentivos fiscais, quando é que haverá novidades da Comissão de Reforma do IRC. Já disse aqui também que quer uma descida significativa. Queria perguntar se não está previsto também, no curto, médio prazo, a descida de nenhum outro imposto. Em relação aos outros impostos, eu não sou Ministro das Finanças, portanto não vou responder. Mas gostaria de dizer que existe uma sintonia muito grande ao nível do Conselho de Ministros sobre a necessidade de termos uma maior competitividade fiscal. E a competitividade fiscal consegue-se não só com a programação e com esta importante reforma que nós temos em mãos ao nível da reforma fiscal, a reforma do IRC, que irá permitir então a tal descida, um alargamento da base tributária e uma descida faseada desta taxa do IRC. É importantíssimo que tal aconteça, porque nós, quando comparamos o nosso país em relação a outros países, nomeadamente do leste europeu, vemos que nós não somos competitivos ao nível fiscal e por isso mesmo essa descida faseada irá aumentar a nossa competitividade fiscal, mas também estamos a falar do reforço do regime fiscal de apoio ao investimento, nomeadamente o que se prevê é que este RFAI, o regime fiscal de apoio ao investimento, será aumentado no seu período de vigência até 2017 e haverá um aumento do limite do benefício dos atuais 25% para 50% da coleta de IRC. Em paralelo, os investidores que poderão utilizar este regime irão continuar a beneficiar da isenção de IMI, da isenção de IMT e da isenção de imposto de selo. Também teremos um alargamento dos benefícios fiscais ao investimento de natureza contratual. Nomeadamente, iremos reduzir o valor do investimento mínimo exigido para o acesso do regime, dos atuais 5 milhões para 3 milhões de euros, permitindo deste modo alargar a sua aplicação a um número maior de investimentos, mas também estabelecer um prazo máximo de 60 dias úteis a contar da data de pronúncia do Conselho Interministerial de Coordenação dos Incentivos Fiscais ao Investimento para a aprovação do benefício a conceder. Iremos também ter uma redução de prazo de resposta de informações vinculativas. A Autoridade Tributária irá criar um instrumento bastante importante para a atuação do investimento estrangeiro e para apoiar o investidor estrangeiro, que será a criação do Gabinete Fiscal do Investidor Internacional. E, obviamente, como foi mencionado também anteriormente, iremos ter vários incentivos fiscais e financeiros, quer para a criação de startups, quer para estimular o empreendedorismo e a inovação. Nâncio, da CMTV. Duas perguntas muito breves. Que medidas refletem aqui as negociações, como referiu, dos últimos 7, 8 meses com parceiros sociais, mas também com um dos maiores partidos da coligação, o PS? Alguma das medidas apresentadas por António José Seguro foi aqui tida em conta? E também que impacto é que terão nas contas públicas alguma destas medidas, nomeadamente a redução destas taxas e impostos? Obrigada. Muito obrigado. Em relação à questão do diálogo com os parceiros sociais e com os partidos políticos, como disse, os primeiros que terão acesso a este documento serão exatamente os parceiros sociais
e serão exatamente os partidos políticos. E tencionamos que na próxima semana encetar toda uma série de encontros, quer ao nível político, quer ao nível dos parceiros sociais, por forma a podermos avançar e podermos consensualizar essa estratégia de crescimento para a nossa economia. Gostaria de dizer que, obviamente, o Governo está totalmente aberto a propostas de outros partidos políticos e dos parceiros sociais, de forma a melhorar ainda mais esta estratégia de crescimento e fomento industrial. E, portanto, manifesto aqui a nossa abertura para que tal aconteça. Martins, RTP. Desculpe, estou aqui simultaneamente em direto. Ana Martins, RTP, a pergunta que lhe faço é relativamente aos incentivos fiscais que dizia há pouco e relativamente também à reforma mais abrangente, que o Governo chama mais abrangente de IRC. O que eu queria saber era, concretamente, há uma mudança na legislação que se prepara aqui em torno do IRC? Depois gostava também de saber, Lobo Xavier, numa entrevista à RTP, admitia a redução progressiva de taxas, o Sr. Ministro acabou de referir aqui, para quando, qual o valor, para que condições de investimento, são para novos investimentos, para outros investimentos, em relação aos incentivos fiscais. Gostava que me concretizasse um bocadinho mais, em termos práticos, para os telespectadores que nos estão a ouvir neste momento, para os potenciais investidores, que benefícios são estes? Obrigado. Eu gostaria de dizer, em relação à reforma do IRC, uma reforma, como disse, está a ser elaborada e é uma reforma bastante importante, é uma reforma que irá dar aso a uma descida generalizada do IRC, e, portanto, mas gradual. Tem que ser significativo, mas tem que ser gradual, porque, obviamente, nós não temos condições financeiras para conseguir fazer de uma forma muito rápida. E por isso mesmo é que é tão importante o diálogo político e o diálogo social. É preciso termos no nosso país estabilidade fiscal. Precisamos ter estabilidade legislativa. Muitos dos investidores estrangeiros e nacionais queixam-se constantemente que um dos grandes problemas que Portugal tem é que muda muitas vezes a sua legislação e a sua fiscalidade muitas vezes varia bastante de ano para ano. E por isso mesmo este diálogo político, este diálogo social é fundamental para conseguirmos exatamente chegar a um acordo em relação à magnitude de descida da taxa de IRC, mas também para conseguirmos acertar qual será o prazo em que tal irá acontecer. E como eu disse no início, mais uma vez, nós entendemos esta estratégia de crescimento, emprego e de fomento industrial como uma estratégia do país. Não é só uma estratégia do governo, tem que ser uma estratégia do país, tem que envolver todos os portugueses, tem que envolver os parceiros sociais e todos os partidos políticos, por forma a lançarmos as condições para voltar a crescer. João Babo, do Jornal Negócios. Eu queria perguntar-lhe, falou da descida dos spreads na PME Crescimento, eu queria saber para quanto e de que maneira essas margens, no fundo, são acauteladas ou serão acauteladas no futuro Banco de Fomento ou Desenvolvimento? Nós temos a perfeita consciência que, como eu disse anteriormente, nós temos dois problemas ao nível do financiamento. Primeiro é que nós não temos liquidez suficiente para as nossas PMEs, tem havido uma grande desalavancagem, ou seja, um grande desendividamento, muito às custas das nossas PMEs. E por isso mesmo nós temos que criar condições para as nossas PMEs terem maior acesso aos mercados de capitais, para irem às bolsas, para haver as tais emissões de obrigações agrupadas, outros instrumentos para ajudar as nossas empresas a aumentar os seus próprios capitais próprios. Mas, por outro lado, temos que também criar as condições para que as nossas PMEs possam ter melhores condições de financiamento. E é aí que entra a questão da PME Crescimento e dos spreads. Nós sabemos que as nossas PMEs têm tido, neste período, dificuldades, e como têm dificuldades a aceder ao crédito, é importante que haja um aumento das maturidades para que haja para que as nossas PMEs possam ter um maior financiamento e, principalmente, possam planear melhor o seu financiamento nos próximos anos. E, por outro lado, como nós sabemos que os spreads que são praticados neste momento em Portugal estão bastante acima do que se passa noutros países europeus, é fundamental que nós consigamos avançar com o protocolo rapidamente com os bancos para baixar esse spread. Eu gostaria de referir também que nós o que estamos a fazer aqui é corrigir um dos problemas que existe neste momento na União Monetária.
A União Monetária, neste momento, está a funcionar, no fundo, a duas velocidades. Porque uma PME portuguesa pode ser uma PME excelente, mas comparativamente que esteja a competir, por exemplo, com uma PME na Alemanha ou na Holanda, a PME na Holanda e na Alemanha consegue crédito a spreads muito baixos, enquanto a PME portuguesa pode ser excelente, mas muitas vezes não consegue crédito e ainda por cima há spreads muito elevados. É por isso mesmo que nós estamos a lançar a linha PME Exportações, é por isso mesmo que nós estamos a dizer à Caixa Geral de Depósitos que a partir de agora tem que financiar mais a economia nacional, é por isso mesmo que nós estamos a avançar com uma instituição financeira de desenvolvimento para ajudar as nossas empresas a médio prazo a terem também maior financiamento, e é por isso mesmo que nós também estamos a alargar os prazos das maturidades da PME Crescimento e baixando os spreads, dando o sinal que nós entendemos que é bastante importante, por forma a melhorar as condições de financiamento das nossas PMEs. Como lhe pedi mais ou menos um número relativamente à descida dos spreads que acha que nesta altura seria necessária, pelo menos no que respeita à PME Crescimento, pode-me dar esse número? Esse é um número que será certamente acordado com os bancos rapidamente. Tenciono ter um papel bastante ativo neste campo. Penso que é fundamental que todos nós, e obviamente as instituições financeiras, têm que dar o sinal à economia portuguesa, têm que dar o sinal aos portugueses, que todos temos que, neste caso, contribuir para que as nossas PMEs tenham o financiamento que precisam, a spreads razoáveis, para que possam prosperar. Uma última pergunta, Sr. Chavar. Concessão de crédito, falava que a Caixa Geral de Depósitos deve liderar essa concessão de crédito às empresas, sobretudo às PMEs. Falava em 1.000 milhões de euros já para este ano e depois numa verba para 2015. Eu pergunto-lhe, no meio destas contas de 2014, perdão, no meio destas contas, onde é que entra o Banco de Fomento e se a partir do momento em que o Banco de Fomento estiver criado, a Caixa Geral de Depósitos, enfim, deixará de participar nessa concessão de crédito às PMEs? Não, são instituições diferentes. A Caixa Geral de Depósitos é uma instituição que é importante não só para as nossas PMEs, mas também é importante para muitas das nossas famílias. É uma instituição de crédito. Nós estamos aqui a falar numa instituição financeira, que será uma instituição grossista, ou seja, não terá balcões, como a Caixa Geral de Depósitos, e por isso mesmo, e que irá esta instituição financeira trabalhar com a Caixa e com outros bancos comerciais, por forma a melhorar as condições de financiamento das PMEs. Portanto, no fundo, as duas instituições vão se complementar. O que interessa é, obviamente, melhorarmos e diversificarmos as fontes de financiamento das nossas PMEs. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.